Não, não, não. Não. Não, em absoluto, não estou condenando o uso do véu. Por favor, hein, entenda, não estou condenando o uso do véu. Nem tampouco, presta atenção, estou querendo discutir o assunto do véu, entende? Acho importante que a mulher que sente que deve usar o véu, por favor, faça isso. A comunidade cristã que quiser ensinar as mulheres a ter o véu sobre a cabeça, por favor, faça isso. Estou discutindo o assunto do véu. Acho importante esse aviso aí, porque é, é muita agressão por causa do véu, sabe? Contra a minha pessoa. E eu nada tenho contra o uso do véu. Esses vídeos que eu faço sobre o véu, presta atenção, é porque a igreja abandonou os nossos 5 principais pontos de doutrina, né? O quinto deles fala sobre a salvação, e a igreja abandonou, entendeu? A maioria está indo para o inferno. Imagina o cara congregando todo dia com a Bíblia debaixo do braço e guardando aquelas instruçõezinhas lá do ministério, não faça isso, não faça aquilo outro, aí entrar no inferno. Entendeu? Então eu tenho que mostrar essas coisas, tá? Junto com as doutrinas verdadeiras, entendeu? Então é isso. Presta atenção, tá bom? Nada tenho contra o uso do véu. Nem quero discutir o assunto do véu, tá? Quem quiser usar, use. Esta mensagem eu recebi de um nosso irmão. Ele é um fake, né? Como toda a nossa irmandade se vale do expediente do fake, né? E não mostra sua cara. Há 14 anos que eu escrevo a respeito, comentando, fazendo vídeos, escrevendo a respeito, trocando ideia com a Irmandade da Congregação. Nesses 14 anos, só 3 irmãos mostraram a sua cara. Um deles, espontaneamente, sempre escreveu, se manifestou mostrando sua cara. É um herói, hein? Os outros 2, eu exigi que eles mostrassem a sua cara. Quer dizer, exigi não, né? Estavam me agredindo, me insultando, ofendendo. E eu disse a eles, quer fazer isso? Seja um homem corajoso, valente, né? Mostra a sua cara. E eles tiveram a coragem de mostrar a sua cara. Agora, demais, não faz isso aí, não. Então, quem me enviou esse vídeo aí, ele usa o título, o título assim, não confie no homem. Você pode conhecê-lo indo nesse endereço aqui, ó. Tá vendo? Nesse endereço aí. Então, o que ele escreveu? Vamos ver. Em 0,35, quer dizer, aos 35 segundos do meu vídeo, A Doutrina do Véu, parte 1, então ele diz assim, em aos 35 segundos, você diz que o uso do véu não tem nada a ver com doutrina, mas o que está escrito entre parênteses, na mesma carta, em 1 Coríntios 14:37, diz assim, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Bom, ele fala mais algumas coisas, né? Mas vamos comentar esse verso. Tá? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então vejo, todo o meu esforço tratando do assunto do véu, eu estou querendo passar para a nossa Irmandade, sobretudo para o nosso ministério, que são as pessoas que decidem os caminhos que a igreja, que a congregação cristã deve trilhar, que isso não é uma doutrina bíblica. Não é uma doutrina bíblica, que isso é usos e costumes. Então vamos fazer a diferença entre
o que é uma doutrina bíblica e o que são usos e costumes, o que são mandamentos, preceitos, orientações, ensinamentos. Tá? Vamos ver a diferença entre uma coisa e outra. Então veja, uma doutrina bíblica refere-se às doutrinas fundamentais das Escrituras. E quais são essas doutrinas fundamentais das Escrituras? A primeira delas, que diz que mostra, que define a Bíblia como a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, tal qual está no nosso primeiro ponto de doutrina. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, esta é uma doutrina fundamental das Escrituras. Ela trata da inspiração e inerrância da palavra de Deus. Nós temos ainda esse primeiro ponto de doutrina, que diz que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Nós temos ela como a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Entendeu? Então, isso é uma doutrina fundamental das Escrituras. Segunda doutrina fundamental das Escrituras, que Deus é uma trindade. O que quer dizer isso? Muito embora a palavra trindade não exista na Bíblia, a doutrina da trindade aparece em várias partes e porções das Escrituras. Tá? Eu estou fazendo uma tabela, construindo uma tabela, nesse endereço aí, ó. Tá vendo? Nesse endereço que eu estou passando agora. Se você for lá, você vai encontrar quase 400 versos mostrando que Deus é um só, mas que se manifestou como 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Todas elas declarando-se únicos, o único Deus. Todas elas se declarando possuir os atributos divinos, que são onisciência, onipotência, onipresença e santidade absoluta. E todas essas pessoas distintas declarando-se responsáveis pelas mesmas ações. Então, está aí, ó, explicado o que é a doutrina da Trindade, tal qual está no nosso segundo ponto de doutrina, que diz que Deus se manifestou como 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Olha aí, ó, o segundo ponto de doutrina da nossa igreja. Uma outra doutrina fundamental das Escrituras trata a pessoa de Jesus Cristo como o próprio Deus encarnado, que ele tinha 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Isso é uma doutrina fundamental das Escrituras. Porque o Novo Testamento e o Velho Testamento mostram isso. Entendeu? Que Deus viria ao mundo e estaria entre nós como uma figura humana, a quem demos o nome de Jesus. E que ele recebeu de nós também o título de Cristo, ou Messias no hebraico. Cristo ou Messias são as mesmas palavras. Cristo é no grego, Messias é no hebraico, mas todos eles significam o enviado de Deus. Entendeu? Então, a natureza divina e a natureza humana de Cristo é uma doutrina fundamental das Escrituras. E o quinto ponto de doutrina, que trata, que a nossa salvação, ela acontece somente pela fé. Pela fé no quê? Na igreja? Em usos e costumes? Não usar bigodão de rolar nas pontas, barbicho? Não usar camiseta regata? De modo algum. A nossa salvação só acontece pela fé naquilo que Jesus realizou na cruz e a confiança nas suas palavras, nas suas promessas, de princípio, tal qual estão registradas nas Escrituras. Entendeu? Há outros pontos de doutrinas mais fundamentais das Escrituras
que você pode ler lá no final do seu inário. São os nossos 12 pontos de doutrinas. Está lá com o título, 12 pontos de doutrina que uma vez foi confiado aos santos. Entendeu? Então, isso são doutrinas fundamentais das Escrituras. Estas doutrinas não mudam. Tá? Já usos e costumes, que são ensinamentos, mandamentos, orientações, preceitos, isto muda. Muda como? Conforme o lugar, conforme a cultura, conforme o tempo. Entendeu? Onde você queira levar a sua pregação. Entendeu? As doutrinas fundamentais das Escrituras não mudam. Elas são para todos os tempos, todas as épocas, todos os lugares, todas as gentes. E eu vou mostrar isso para você, meu querido irmão, usando o título Não Confie no Homem. Entendeu? Poxa vida, mostra a cara, meu filho, seja um crente valente, mostra a cara, entendeu? Bom, mas vamos lá. Então veja bem o seguinte. Então deu para você perceber o que é doutrina, uma doutrina bíblica, e o que é usos e costumes? Eu estou explicando essa diferença usando os ensinamentos da própria igreja e os versos da Bíblia. Entendeu? Mas eu vou mostrar com fatos, tá? Que as doutrinas fundamentais das Escrituras, as doutrinas bíblicas, a gente preserva até com o risco da própria vida. Entendeu? Já usos e costumes, preceitos, mandamentos, instruções, ensinamentos, orientações, tá? Isto mudam com o lugar, com o tempo, com a cultura, entendeu? E você pode abandonar. Pode abandonar porque usos e costumes mudam com o tempo, com o lugar, com a cultura. No mesmo lugar onde o ministério sacou a doutrina do véu, né? No verso que diz, né? Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, melhor dizendo, né? Versículo 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente ou tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Esses dois versinhos aí, que a turma usa para fazer a doutrina do véu, quem faz isso tem que fazer também a doutrina do chapéu. Por quê? O verso 7 diz assim: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Né? Então são duas doutrinas, ó. Uma, a doutrina do véu, e a outra, a doutrina do chapéu. Entendeu? A mulher, para orar ou profetizar ou cultuar a Deus, tem que pôr o véu. E o homem, para orar ou cultuar, tem que ter a cabeça, ó, sem o chapéu. Eu não poderia. Então as nossas crenças estão coerentes. Não quero dizer que estão certas com o que a Bíblia ensina. Elas estão coerentes com o que a interpretação aí. Se faz a doutrina do véu, tem que fazer a doutrina do chapéu. Eu não poderia estar falando das coisas, da palavra, das coisas de Deus com a minha cabeça coberta. Teria que ter a minha cabeça descoberta. Entendeu?
Então a nossa igreja crê nessas duas doutrinas, a doutrina do véu e a doutrina do chapéu, e segue rigorosamente. Prova está que entrou um judeu na congregação lá do Bonfim, lá em Curitiba, e o ancião mandou ele sentar, porque ele estava com a cabeça coberta. Alguns lugares até expulsa a pessoa do templo. Tá? Expulsa a pessoa do templo. Então veja, desde o ano 2000, eu digo nos sites, ensinando esses ministros, que isso não é uma doutrina, porque pode haver uma sociedade onde a mulher ter alguma coisa sobre a cabeça, uma coroa de flores, entendeu? Uma coroazinha de flores. Pode ser imoral, ofensivo, indecente. Eu não conheço, mas eu dizia, mas pode ter. Por quê? Nós temos 257 nações no mundo, fora os protetorados, as possessões, os domínios, entendeu? São milhares de nações indígenas, cada uma com a sua cultura, entendeu? E se você for examinar isso, a variedade é muito grande. Você vai ficar espantado até com o que as pessoas praticam e têm na sua cultura. Você vai ficar espantado. Entendeu? O mal é que nós achamos, e a maioria das igrejas acham, que o mundo inteiro vive, acredita, se comporta exatamente com os seus vizinhos da rua onde ele mora. Mas não é isso, não, é tudo muito diferente. E eu dizia, ó, pode ser que haja uma cultura onde a mulher ter alguma coisa sobre a cabeça, uma coroa de flores, possa ser ofensivo, indecoroso, agressivo, indecente. Mas eu dizia, a respeito do chapéu, eu conheço uma cultura. São os judeus. Os judeus acreditam que para honrar a Deus, para glorificar a Deus, honrar a Deus, eles precisam ter um chapéuzinho na cabeça. E ele usa assim uns negocinhos redondinhos aqui atrás da cabeça, assim, ó, mais ou menos isso aqui, chamado kippá. E os sacerdotes usam aí uns chapelões enormes, entendeu? Uns baitas de uns chapelões. E eu dizia, ó, a cultura deles é milenar. Se um dia a congregação for lá pregar, levar a sua pregação lá em Israel, vão ter sérios problemas. Por quê? Porque se entrar um judeu com chapelão na cabeça, com o kippazinho, o kippá, não vou poder expulsar do templo como fizeram aqui no Brasil com os judeus Saulo Charabe. Se você quiser, porque o ancião falou para ele, senta aí, porque aqui nós não permitimos pessoas cultuar a Deus com cabeça coberta. Mandou ele sentar. Mas há lugares no Brasil que talvez mande para fora, ponha para fora a pessoa, o judeu que for lá com o chapéu na cabeça, o ancião, o diácono, ou o porteiro chega do lado dele e fala, ó, meu amigo, o senhor tira essa cobertura da cabeça porque não aceitamos pessoas participar de um culto com a cabeça coberta. E esse judeu deve ter dito, olha, meu amigo, isso é da minha tradição, da minha cultura, eu entendo que para honrar a Deus, eu preciso ter a cabeça coberta. E esse porteiro, ou esse ancião, esse diácono, deve ter dito, pode ter dito, então o senhor se ponha para fora, porque não admitimos pessoas no culto com a cabeça coberta. Então fizeram isso com judeus aqui no Brasil. Tá? E eu creio que esse judeu fosse um agente do Mossad, que meteu isso no relatório dele e mandou lá para o chefe do Mossad lá em Jerusalém, que é um general, hein? Ele deve ter lido, né? Deve ter lido assim, o quê? Essa turma vai vir aqui para o nosso país? Quando eles chegarem aqui, vocês me avisam, que eu vou mostrar para essa gente quem é que manda nesse país. Entendeu? E então aconteceu o seguinte, entendeu?
E em 2005 começou com a construção de um templo, e o exército de Israel foi lá e botou tudo no chão. Entendeu? Com tratores botou tudo no chão, metralhadoras apontadas na cara dos irmãos que estavam lá. E se alguém reclamasse, falasse alguma coisa, tomava tiro na cara. Estas fotos são as cenas da destruição do templo lá em Jerusalém. Observe, destruíram o templo dando um prejuízo de mais de $200 mil. Por que isso? Por quê? Porque humilharam os judeus aqui no Brasil e pagaram o preço disso aí que fizeram aqui no Brasil, pagaram o preço lá em Jerusalém. Depois disso, a congregação se ajeitou por lá, foi gente conversar, tal. Veja aí os irmãos tratando da legalização, do levantamento de uma tenda lá em Jerusalém. E ficou acertada a construção de uma tenda. Mas em 2008, enrolaram a tenda e vieram embora para o Brasil. Por que isso? Por que isso? Veja aí, ó. Eu vou mostrar para você algumas imagens do que aconteceu lá. Veja aí. Veja aí. Então veja, depois que destruíram o templo, os alicerces do templo, foi acertado a construção, o levantamento de uma tenda. E na abertura, no primeiro culto, estiveram presentes nesse culto o porta-voz da prefeitura de Jerusalém, que é esta pessoa aí, ó. Tá vendo esse camarada aí? Ó, veja bem. Ele é membro do Partido da Torá. Torá é a Bíblia dos judeus, é o Velho Testamento. Portanto, ele é um judeu religioso. Então, é isso, meu amigo, é isso, entendeu? Como a doutrina do chapéu, que o homem não pode ter nada na cabeça num culto, ou para profetizar, ou para orar a Deus, não pode ter nada na cabeça. Tá? E está provado que em Jerusalém, isso não é uma doutrina, usos e costumes, tanto é que jogaram fora, botaram a doutrina do chapéu no lixo. Assim é a doutrina do véu. Se um dia a congregação for levar sua pregação no meio de uma nação onde uma mulher ter uma coroa de flores, não precisa ser um véu, uma coroa de rosas na cabeça, seja ofensivo, imoral, indecente, as mulheres lá não vão poder pôr o véu sobre a cabeça. Entendeu? Presta atenção. Nós somos mandados pelo Senhor Jesus pregar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura. Esses versos que estou passando agora na tela aí, são instruções imperativas do Senhor Jesus no momento mais glorioso do cristianismo, que é a sua ressurreição. Isso são ordens imperativas, então são ordens que não podem nem ser discutida. Não pode ser discutida, tem que fazer mesmo. Agora, a pregação do Evangelho é mulher usar véu, homem não pode ter chapéu na cabeça, não pode ter bigodinho de enrolar nas pontas, não pode ter barbicha, não pode usar bandagem amarrada na cabeça, não pode usar a camisa regata, não pode usar bermuda, a mulher não pode cortar. Isso aí é o Evangelho, é Evangelho. Não, isso não é Evangelho. Isso é usos e costumes. Que é muito bom aqui pra gente, tudo bem, aqui dá pra fazer isso. Mas há lugares no mundo que não dá, não vai. Você não vai poder ficar lá, permanecer lá, fazer a sua pregação. Por quê? Porque você está indo ao encontro contra os usos e costumes daquela nação. Entendeu?
Mas a nossa turma, os ministros que estão aí, e muito provavelmente você não confia no homem, não confia no homem, né? É o seu nome, né? Muito provavelmente você não sabe nem o que é o Evangelho. Se eu perguntar para você o que é o Evangelho, você vai engasgar, você não vai saber dizer. Os nossos ministros também não sabem. Ué, você tem dúvida? Pergunta para alguém aí, o seu cooperador, o seu ancião, fala para eles: irmão, explica para mim o que é o Evangelho. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai dar para você uma lista de nãos, tá vendo? Não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Vai pegar uma outra lista e dizer: ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Isso é Evangelho? Não. O Evangelho é você dizer ao pecador que Deus, o próprio Deus, se fez homem e derramou seu sangue na cruz do Calvário por amor da sua alma. E que se ele acreditar nisso, ele vai entrar na glória de Deus. É esse o Evangelho. O resto é invenção desses homens, esses caras gostam de inventar, são criativos, sabe, para inventar coisa, botar mandamento em cima das pessoas. Mas esses mandamentos, esses usos e costumes não têm valor algum para a salvação. O apóstolo Paulo já deixou isso escrito, que isso aí não vale nada para a gente se salvar. O que vale é você confiar na pessoa de Cristo e nas suas palavras. Na pessoa de Cristo, naquilo que ele fez, que foi o sacrifício na cruz, e nas suas palavras. Não é isso. O resto é prática cristã. Ué, nós não temos a doutrina da barba? Não pode ter barba grande, né? Não pode, é doutrina, é doutrina. Entendeu? Bom, veja, tem um irmãozinho aí. Ele foi para a Turquia. Foi para a Turquia, rapaz. Chegou lá na Turquia, ele abriu a sala da sua casa um dia por semana e convidou uns parentes lá, vizinho deles lá, para participar de um culto com a família dele. E esses familiares vieram, gostaram e voltaram na semana seguinte e na outra e foram trazendo seus parentes por afinidade. Entendeu? E aí continuaram reunindo. Em vez de um culto por semana, já passaram a fazer 2 cultos por semana. E esses parentes e parentes por afinidade foram trazendo seus vizinhos e os seus amigos. E formou uma grande multidão, todo mundo louvando a Deus, glorificando a Deus ali. Virou uma multidão, aí era culto 3, 4 vezes por semana, estava aquilo uma maravilha. Fogo do céu, bênçãos, muitas bênçãos no meio daqueles crentes reunidos ali, né? Aí o irmãozinho pensando: vou chamar os irmãos lá do Brás, vou chamar os irmãos para oficializar a obra aqui, né? Chamaram um ancião. Aí o ancião chegou lá, abriu a boca: não pode ter barba grande, não pode, que a nossa doutrina não pode. E porque virou um rebu. Por quê? Porque naquela região da Turquia, presta atenção, o homem que tem o rosto limpo assim que nem o meu, que nem o seu, acho que o seu também, você rapa a barba, né? Entendeu? É homossexual, entendeu? É homossexual, entendeu? Então chamaram o ancião condenou isso, disse que a nossa doutrina não permite. E botaram o ancião para correr. Eu não sei o que virou lá. Entendeu? Mas isso é estupidez, isso é o Evangelho. É o Evangelho? Que nada. Se reunisse, pregasse lá a palavra de Deus, ensinasse o caminho da verdade, o caminho da salvação. Esses crentes todos iam entrar na glória de Deus com barba e tudo. Porque isso não tem nada a ver com o Evangelho, entendeu? São homens estúpidos. É a estupidez do homem que faz mandamentos, né? Enche as pessoas de mandamento, entendeu? E em vez de falar o que é o Evangelho, nem sabe o que é o Evangelho. É uma vergonha. No nosso meio está cheio de ministros que não sabem nem o que é o Evangelho. O sujeito vai na tribuna, abre a Bíblia e fica pregando lá as bobagens que ele escutou lá nas reuniões ministeriais, tá?
que ele aprendeu nos cultos aí, tudo fora da palavra de Deus, sem fundamentação bíblica, entendeu? Mas o sujeito não sabe nem o que é um evangelho. Então são cegos, guiados por cegos, e vão cair todos no buraco. Você também, viu? Não confie no homem. Não confie no homem. Você não abriu o seu olho, ó, e a prestar atenção no ensino das Escrituras, no ensino de Jesus Cristo nas Escrituras, e aquilo que você ouve dos homens lá, você começar a comparar com o que está escrito no Novo Testamento, você também vai para o buraco, viu, cara? Você também vai para o inferno. É, meu filho. Bom, eu vou contar agora, o que você vai ver daqui para frente, é o relato do que aconteceu lá em Jerusalém por causa dessa doutrina, a doutrina do chapéu, que humilharam os judeus aqui no Brasil, né? E pagaram o preço lá em Jerusalém. Veja aí a história toda como é que é, tá? Estas imagens são as imagens da destruição do templo que estava sendo construído lá em Jerusalém, onde o exército de Israel foi com tanques, homens armados com metralhadora, apontando as metralhadoras na cara dos irmãos, e se alguém abrisse o bico para falar alguma coisa, levaria tiro na cara. Contratores botaram tudo no chão. Então veja, depois que destruíram o templo, os alicerces do templo, foi acertado a construção, o levantamento de uma tenda. E na abertura, no primeiro culto, estiveram presentes nesse culto o porta-voz da Prefeitura de Jerusalém, que é esta pessoa aí, ó. Tá vendo esse camarada aí? Ó, veja bem. Tá vendo aí, ó? Esse aí é Nir Barkat, vice-prefeito lá em Jerusalém, porta-voz da Prefeitura. Ele é membro do Partido da Torá. Torá é a Bíblia dos judeus, é o Velho Testamento. Portanto, ele é um judeu religioso. Veja agora o Nir Barkat conversando com judeus religiosos e veja que o Nir Barkat está usando o kippá, o chapeuzinho, na cabeça. Observe que ele está com o kippá na cabeça conversando com os sacerdotes do judaísmo, usando aqueles chapelões enormes. No primeiro culto, quando foi inaugurada a tenda lá em Jerusalém, ele esteve presente, junto com outras pessoas da administração da Prefeitura de Jerusalém. Veja eles sentadinhos aí para assistir o culto. Todos sentadinhos no culto com o kippá na cabeça, com a cabeça coberta. Veja agora o vice-prefeito que assumiu a tribuna no meio do culto e está falando com a Irmandade ali, apresentando as desculpas pela violência que o exército de Israel cometeu contra a construção do templo lá em Jerusalém. Ele está com o kippá na cabeça, falando para a Irmandade, no meio do culto e na tribuna. Olha ele aí na tribuna com o chapeuzinho na cabeça. Observe agora que o ancião está sentadinho ouvindo o vice-prefeito falar na tribuna. Tá vendo aí, ó? Olha o ancião sentadinho, logo atrás desse irmão aí, de paletó preto e gravata, ele está com um terno claro, sentado logo atrás. Entendeu? Ouvindo o vice-prefeito falar. Então ele está
apresentando as desculpas da prefeitura por causa da violenta ação do exército de Israel contra a construção do templo da congregação lá em Jerusalém. Agora, reflita comigo, põe a sua cabecinha de melão para pensar. Se esse vice-prefeito, se Nir Barkat, tivesse assumido a tribuna para dizer: olha, gente, eu quero dizer para vocês que esse negócio de Bíblia é pura tapiação, isso não é a palavra de Deus, entendeu? Isso não é a palavra de Deus, isso não tem inspiração divina, e vocês estão usando isso aí como regra de fé e prática, mas ó, isso aí é loucura, rapaz. Isso aí a Bíblia é confusa, cheia de erro. A Bíblia é maluca, prestar atenção, a Bíblia é maluca. Se ele tivesse lá pronunciando estas palavras, o que você acha que aconteceria? Eu entendo o seguinte: se o ancião soubesse que ele ia subir na tribuna para fazer esse tipo de pregação, o ministério local não teria permitido. E se ele subisse lá e de surpresa começasse a falar estas coisas, ou arrancariam ele da tribuna, que seria, acho que, uma assumação temerária, porque eles viram o que aconteceu lá, quando o exército foi lá, né? Lá na construção do templo, que meteram com tratores, meteram tudo no chão. E metralhadora apontada na cara dos irmãos, se alguém abrisse o bico, levava a bala na cara. Eu acho que eles não iam fazer nada disso. Eu creio que eles iam fazer um protesto da seguinte maneira: todos, sem exceção, os anciães, os que estavam lá, que não eram um só, eram vários, e mais a Irmandade, saíram todos de dentro da tenda. Eu acho que eles fariam isso. Por que eles fariam isso? Porque o vice-prefeito estaria pregando contra o nosso primeiro ponto de doutrina, entendeu? Então, doutrina, a diferença é isso: doutrina é para ser preservada, e respeitada, e obedecida. Agora, usos e costumes, não. Por que mudou esse costume aí de não pregar, não participar do culto com a cabeça coberta? Porque esse é costume, usos e costumes lá em Israel. E usos e costumes a gente respeita. Aqui no Brasil puseram os judeus com a cabeça coberta para fora. Mas lá em Jerusalém não pode fazer isso. Entendeu? Então jogaram no lixo a doutrina do chapéu. Entendeu a diferença entre aquilo que é doutrina e aquilo que é usos e costumes? Você entendeu? Imagine você que o vice-prefeito lá abrisse sua boca para dizer: não, esse negócio de Jesus Cristo é Deus encarnado, isso é mentira, rapaz. Jesus é um enganador, um falso profeta, como nós tivemos muitos falsos profetas se apresentando como Messias na história da nossa nação de Israel. Jesus também é um outro falso Messias. Vocês estão indo atrás de uma grande enganação. Para com isso. Isso aí é mentira. Entendeu? O que você acha que aconteceria? O que você acha que aconteceria? Eu vou dizer para você. No mínimo, todos, o ministério e toda a Irmandade sairia da tenda na hora. Entendeu? Ou então iam para cima desse camarada e arrancavam ele do púlpito. Por quê? Por quê? Porque se ele estivesse pregando contra o nosso ponto de doutrina, isso os ministérios lá não aceitaria, a Irmandade não aceitaria, porque doutrina não muda. Doutrina não muda. Doutrina é para todos os lugares, todos os tempos, todas as épocas. Mas os costumes muda sim. Muda sim. Entendeu? Por isso que ele está com o chapeuzinho na cabeça, né? E a nossa doutrina diz que o homem não pode ter a cabeça coberta no culto, nem o falar e nem profetizar com a cabeça coberta.
Assim, o ancião está sentadinho ali do lado, aí, quietinho, quietinho. Por quê? Ele está na desobediência? É. Ou ele foi covarde? Não, nada disso. Ele agiu debaixo da guia de Deus, tá? Entendeu? Ele agiu debaixo da guia de Deus. Por quê? Porque isso não é doutrina. Isso aí é usos e costumes. Que é muito bom, pode ser praticado aqui no nosso país, aqui no Brasil, em vários países por aí, mas lá em Jerusalém não pode ser praticado. Então o que nós vamos fazer? Não vamos lá levar a nossa pregação? Só porque eles usam um chapeuzinho na cabeça? Não. Vamos pregar lá, fazer a nossa pregação, deixa eles com o chapeuzinho deles. E se eles entrarem com o quipá na cabeça, se for um sacerdote, entrar com aquele chapéu enorme lá, sentar no culto para assistir o culto, bico calado, costume, usos e costumes das nações, a gente respeita. Não respeitaram o costume dos judeus de ter o chapéu na cabeça, aqui no Brasil, nos cultos aqui no Brasil, e pagaram o preço lá em Jerusalém. Eu vou mostrar logo no final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu lá. Entendeu? Aliança, por exemplo. Nos tempos do cristianismo primitivo, há um mundo enorme de usos e costumes culturais que nós não praticamos mais. Não praticamos mais. A turma fala, e a turma do véu fala, não, que Paulo mandou, porque Paulo deixou escrito, porque Paulo registrou isso, pá. Ué, ele também escreveu que o homem que quiser guardar virgem a sua filha, quiser dar a sua filha em casamento, faz bem. Mas quem tem a sua filha, conserva a sua filha virgem, faz melhor. Então, nos tempos do cristianismo primitivo, era costume que o pai decidia com quem, se a filha deveria casar ou não, e com quem ela deveria casar. A moça não tinha a menor escolha, a menor decisão a respeito. Ué, Paulo não mandou? Quem casa sua filha faz bem, mas quem não casa faz melhor. Você está exercendo aí dentro da sua casa esse tipo de autoridade sobre a sua filha? Ué, se Paulo mandou. Ué, se ele mandou, faça na sua casa, quero ver. Por que você não faz? Porque isso aí caducou, meu filho. Isso é uso e costume, mudou com o tempo. Nós não fazemos mais isso. Não praticamos mais isso. Entendeu? Põe a cabeça para funcionar aí. Respeitou a cultura dos romanos. Quer prova disso? Era usos e costumes. A escravidão. Os apóstolos não somente aceitaram a escravidão, como deram instruções a respeito. Que os crentes se submetessem ao regime de escravidão. Agora, eu pergunto para você, você acha que escravidão tem alguma coisa a ver com cristianismo? Tem alguma coisa a ver com o evangelho? Não tem, em absoluto. Mas esse costume, este uso, seria o tempo, com a força do evangelho, é que mudariam estas coisas. Hoje não praticamos mais. A sociedade, de um modo geral, 98%, não sendo muito matemático, não praticam mais a escravidão. Isso são atos isolados em alguns lugares no mundo. Por quê? O cristianismo venceu. E este costume mudou. Então tem usos e costumes
que é o tempo que muda. Porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Por isso que Paulo não escreveu uma linha sequer nas suas cartas instruções sobre o véu para outras igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja dos Filipenses, dos Colossenses, dos Tessalonicenses. Pode ler lá. Não há uma linha. Você só encontra instruções sobre o véu, o uso do véu, em 1 Coríntios 11, aquele versinho lá isolado, solitário e contraditório no próprio contexto. Temos o verso lá que diz que o cabelo foi dado à mulher em lugar do véu. Entendeu? Por isso, isso não é doutrina. Não é doutrina. Você pode dar o título que você quiser, mandamento, instruções, orientações, entendeu? O que você quiser. Mas isto não é uma doutrina bíblica. Uma doutrina bíblica. E entenda uma coisa, que jamais, em tempo algum, em nenhum momento, o Espírito Santo vai inspirar um ministério fazer uma doutrina bíblica de usos e costumes. Porque as doutrinas bíblicas, as doutrinas fundamentais das Escrituras, elas não mudam. Não mudam. E se essas instruções, ou este mandamento que está aí em 1 Coríntios, fosse uma doutrina fundamental das Escrituras, como muitos pregadores do uso do véu querem fazer acreditar, isso quer dizer que o Espírito Santo está inspirando o ministério a fazer uma doutrina bíblica que divida o corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo, que é a igreja espiritual de todos os tempos, todas as épocas e todos os lugares, formada pelos crentes de todos os tempos, todas as épocas e todos os lugares. Então isso não é uma doutrina bíblica fundamental. Muito embora a palavra doutrina signifique ensinamento, mas nós temos que fazer uma distinção entre o que é fundamental, o que é uma doutrina fundamental, uma doutrina bíblica fundamental, e esses ensinamentos aí sobre usos e costumes. Porque usos e costumes mudam com o tempo, com o lugar, com a cultura. Então, é isso. Veja esse vídeo agora. Veja esse vídeo. Então, esse lugar é conhecido como Lugu Lake. É lá na China, no Tibete. Né? Então, veja como vive essa gente, qual a cultura, qual a tradição, qual a religião. E se imagine você sendo enviado lá para pregar o Evangelho. Quer dizer, além de você não saber o que é o Evangelho, você vai pregar lá as suas crenças, né? Veja só o rebu que você vai provocar nesse lugar. Veja. Lago Lugu, China. El lago Lugu, en el remoto sudoeste de China, es el hogar del pueblo Mosuo desde hace más de 1600 años. Los Mosuo tienen su propia religión, costumbres, idioma y música. En una aldea al pie de una montaña sagrada, los habitantes cantan en honor a la diosa Jimu en un lugar donde las mujeres dominan. O povo nesse lugar, tá? A jovem quando menstrua, a mãe. A mãe manda fazer um quarto para aquela jovem. Nesse quarto ela vai receber o homem que ela quiser.
Cuando una niña cumple 13 años y celebra su mayoría de edad, ya es mujer y puede tener su propio dormitorio privado. Cuando una niña cumple 13 años y celebra su mayoría de edad, ya es mujer y puede tener su propio dormitorio privado. Sabe? Esse homem vai dormir com ela. No dia seguinte ele vai voltar para casa dele. Igual que la mayoría de hombres Mosuo, Suna vivirá con su madre y sus parientes de sangre durante toda su vida. Los hombres viven con la madre porque ella es la persona más respetada y no quieren dejarla sola. Tá? Quando ele quiser aquela mulher, ele vai voltar lá. E ela, quando quiser ele deitado na cama dela, ela vai procurá-lo. E ele vai dormir lá. Ele só dorme lá, ele volta no dia seguinte, volta para a casa da mãe dele e fica trabalhando lá na casa da mãe dele. Entendeu? Las noches, Suna se escabulle después de la cena para caminar hasta otra casa, estar con su amante y compartir su cama. Y no es el único. En la casa de la madre de Suna, su hermana Saer espera a su propio amante, quien pasará la noche con ella. Y bajo el manto de la oscuridad, otros hombres de la aldea salen subrepticiamente para una noche que ciertos forasteros consideran de amor libre. Algunos hombres escalan paredes para entrar al dormitorio de su amante, evitando miradas curiosas. Solo a las mujeres se les permite tener dormitorio privado. Los hombres pueden pasar la noche, pero deben regresar al hogar de su madre cuando amanece. Suna tiene 2 hijos con su amante, Shima, pero la pareja permanece separada. Es una relación que los Mosuo llaman matrimonio ambulante. No hay votos matrimoniales ni ceremonia nupcial. Debido a esta relación sexual, aparentemente casual, los Mosuo tienen mala fama entre los forasteros. Parte de la propaganda de los medios alrededor de los Mosuo es que practican el amor libre y para muchos de los turistas que llegan a conocerlos, esto significa que pueden acercarse a una mujer, chasquear los dedos y ella saltará a la cama con ellos. Eso es absurdo. Se você pensa que isso aí é devassidão, se você acha que é prostituição, caramba, é a sua cabeça. Tem muita gente lá que, muito europeu tal, que vai lá achando lá que ele vai ter mulher fácil. Mas não é nisso, não é nada disso, isso é a cultura deles. Eles se respeitam. Entenda, ó, escuta, abre a sua orelha aí, ó. Eles se respeitam. Entendeu? Não tem nada de prostituição, adultério, essa coisa toda, não tem nada disso. É da cultura deles, é assim que eles vivem. Entendeu? Aí se você for enviado lá para pregar o evangelho, você vai chegar e dizer para eles, isso não pode, isso não é da doutrina, a nossa doutrina, não sei o que e tal. Eles vão mandar você passear, cara. Vão te mandar embora, vão dar um pé no traseiro e vão expulsar você. Porque isso não é o evangelho. Isso não é evangelho. Você deve ir lá pregar o evangelho só. Não se meta com a cultura deles. Estas mudanças, essas transformações, quem vai fazer é o Espírito Santo. Não é você com a sua carnalidade que vai fazer essas mudanças. Entendeu? O que você vai fazer? Vai pregar contra esse estilo de vida? Vai levar um cartório, registro do juiz de paz para fazer os casamentos lá? Vai impor a nossa cultura na cultura deles? É isso que você vai fazer? Se você for fazer isso, você é um aloprado. E vai se dar mal. Entendeu? Agora veja o que é crença geral com respeito à posição da mulher numa sociedade cristã. Veja,
Veja o que o nosso querido pastor está dizendo. E depois observe como vivem a sociedade Mozuo, lá no lago Lugu. Quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Que revelação! Lago Lugu, China. Los Mosuo tienen su propia religión, costumbres, idioma y música. En una aldea al pie de una montaña sagrada, los habitantes cantan en honor a la diosa Jimu en un lugar donde las mujeres dominan. En un lugar donde las mujeres dominan. En un lugar donde las mujeres dominan. Esta es una sociedad gobernada por abuelas como Katuduma Ayah, de 78 años. La madre es la persona más valiosa, lo más importante que existe en el mundo, porque sin una madre no hay vida. Esta es una sociedad gobernada por abuelas como Katuduma Ayah, de 78 años. La madre es la persona más valiosa, lo más importante que existe en el mundo, porque sin una madre no hay vida. Katuduma es una matriarca, la cabeza femenina de su familia. Es mi responsabilidad en la familia delegar tareas y controlar el dinero para los gastos que allí se requieran. Esa es la tradición. Suna, de 37 años, hijo de Katuduma, es el jefe de la aldea, pero en muchos aspectos su madre tiene más poder que él. Salud. En Occidente, recibir órdenes de una madre es diferente a recibir órdenes de una mujer. Aquí es algo natural, debido al profundo respeto y amor que tenemos por nuestras madres. Bom, aí tudo bem, você estabeleceu uma igreja lá, tá? Uma igreja, tá belezinha lá, tá? Conquistou lá a comunidade, todos eles estão indo lá nas suas reuniões. Você está pregando a palavra, cantando hino, etc. Aí uma mulher quer pregar. A mulher quer pregar. Olha a mulher. Fala, eu quero falar aí, levanta a mão, vai lá para frente e assume a tribuna. Aí você proíbe, né? Só que acontece o seguinte. Na ilha de Lugu, é uma sociedade matriarcal. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quem manda lá é as mulheres. Os homens lá, ó, bico calado. Não manda nada. Não manda nada. E aí, você vai proibir essa mulher de falar? E aí, como é que fica? Se ela quiser assumir a tribuna lá e pregar. Você vai dizer, não pode, é doutrina, é doutrina, é doutrina. Ô, seu idiota, isso é doutrina para você. Porque isso não é doutrina bíblica. Isso é uso e costume, é bom aqui no nosso meio, está dando certo por aqui. Mas nesses lugares assim, sociedades matriarcais, e existem centenas, se não for milhares delas, sabe? Onde quem manda é a mulher. Isso está ligado à religião. Entendeu? Isso é cultural e é ligado à religião, às crenças deles. Los Mosuo tienen su propia religión, costumbres, idioma y música. En una aldea al pie de una montaña sagrada, los habitantes cantan en honor a la diosa Jimu. En una aldea al pie de una montaña sagrada, los habitantes cantan en honor a la diosa Jimu en un lugar donde las mujeres dominan. En un lugar donde las mujeres dominan. Porque eles entendem que porque a mulher leva a criança 9 meses dentro do seu ventre e a criança sai de dentro dela. La madre es la persona más valiosa, lo más importante que existe en el mundo, porque sin una madre no hay vida. Ela tem uma relação maior com Deus. É a cabeça deles. Não é o homem. O homem é nada. O homem é ninguém.
Ela que é uma espécie de deusa. Eles desenvolvem umas ideias aí que a mulher é uma deusa, entendeu? Não tem Deus masculino, é a deusa, entendeu? Então, isso aí tem muito de religião aí. Então, se você combate isso, você vai bater de frente contra essa cultura milenar, religiosa, entendeu? E você vai se dar mal. Você vai se dar mal, com certeza. Perigoso lhe matarem lá. Entende? Então, você for para um lugar desse, deixa as coisas do jeito que estão. Não mete o teu nariz no meio da cultura deles, tá? Se você quiser ensinar alguma coisa, ensine dentro da cultura deles, tá? Dentro da cultura deles. Não vá contra a cultura deles, não. Limite-se a pregar o evangelho, tá? E se você tiver que estabelecer uma igreja e não houver possibilidade para o homem liderar, deixa as mulheres liderarem. Esqueça isso aí. Por quê? Deus vai se usar delas para salvar milhares daquelas almas que estão ali. Entendeu? Não pode ter homens pastores, não pode ter homens anciães, não podem ter homens no diaconato, porque são homens, lá é uma sociedade matriarcal e quem manda são as mulheres. Tá bom, beleza. Põe as mulheres como anciãs para liderar a igreja, como pastoras, como diáconas, diaconisas, né? Entendeu? Deixa eles lá desenvolverem o evangelho debaixo da guia do Espírito Santo. Você sai da liderança e outorga, dá a eles a liderança, que o Espírito Santo vai guiá-los conforme a sua vontade, não conforme a sua cultura de homem branco, brasileiro, morador aqui em São Paulo, nascido e criado aqui nesta cidade. Entendeu? Você vai entregar a liderança a eles, debaixo da orientação deles para eles, debaixo da guia, da direção do Espírito Santo, organizarem a igreja lá no meio deles. Entendeu? E vai vir ensinamentos que você vai ficar chocado, vai lhe parecer absurdo, contraditório com as coisas que você acredita. Mas você fica em paz. Fique em paz. Não meta o seu nariz lá. Mas a congregação, esqueça a congregação, que a congregação está mais por fora do que umbigo de vedete. Como a maioria das igrejas evangélicas por aí, que não tem noção, não sabe o que é missão. Não tem a menor noção do que é missão, empregar estas nações por aí. Então é isso. Esse apego, fazer do uso do véu uma doutrina, é como eu digo desde o ano 2000 para vocês. Pode haver uma sociedade onde a mulher ter alguma coisa sobre a cabeça, seja imoral, indecente, ofensivo, entendeu? Então, veja, eu usei aí o exemplo desses chineses que vivem no lago Logu, lá na China, como exemplo, mas são milhares de coisas que mostram isso. E o evangelho, meu filho, o meu evangelho não é fazer esse tipo de pregação contra cabeça coberta, cabeça descoberta, a autoridade da mulher, a mulher que manda, barbicha, bermuda. Evangelho nem trata de roupas, não tem nada a ver isso com o evangelho. O evangelho, guarda bem na tua mente, o evangelho é dizer ao pecador que Deus, o próprio Deus, se fez homem, veio à cruz do Calvário e morreu lá na cruz do Calvário, derramou seu sangue
para o perdão dos nossos pecados, salvação das nossas almas. Se ele acreditar nisso, ele vai entrar no céu. Entendeu? Esse é o Evangelho. Agora, se você vai numa sociedade dessa pregar contra a cultura deles, não vai dar certo, ninguém vai te ouvir, você pode ser morto no dia seguinte. E as culturas são as mais diferentes no mundo. Então, usos e costumes, essas práticas, pode ser boa para nós, que até de certa maneira ela nos une. Ela nos une. Mas quando essas práticas, esses usos e costumes tomam lugar da palavra de Deus, isso é mal, perverso, tá? Isso é mal e perverso. Jesus censurou os fariseus porque eles davam mais valor à tradição, à cultura deles do que à própria palavra de Deus, a revelação das Escrituras. Entende? Olha aí, ó. Tá passando aí. Veja os versos onde Jesus fala que eles anulam a palavra de Deus por causa da tradição deles. Eles anulavam, tornavam inútil o mandamento, a palavra de Deus revelada nas Escrituras, por causa dos usos e costumes deles, das tradições deles. Isso é condenado pela palavra de Deus. Entendeu? Então, você está entendendo o que eu estou falando? É isso. E essas minhas pregações sobre o véu, essa coisa toda, não tem nada a ver com os usos e costumes do véu. Eu estou falando isso porque as nossas principais doutrinas, elas foram abandonadas. Hoje, as pessoas estão vivendo uma vida cristã dentro da congregação, divorciada das doutrinas da congregação. As nossas doutrinas originais. Primeiramente, a primeira delas, o primeiro ponto de doutrina que trata da inspiração e inerrância das Escrituras. Desde o ano de 2000 eu falo que isso está errado. Agora eles sacramentaram no novinário aí, o primeiro ponto de doutrina é com a adulteração, lá que eles já começaram a definir isso no Estatuto lá em 1995. Entendeu? Tomaram vergonha na cara e agora puseram no inário, para todo mundo saber que eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Que eles acreditam que tem partes que é inspirada por Deus e tem partes que não é inspirada por Deus. Então estão na obrigação de nos dizer onde é que tem a inspiração divina e onde não tem a inspiração divina. Porque pode ser que alguma coisa que você está lendo lá na Bíblia, ó, você está lendo lá na Bíblia, porque que está escrito lá e você está acreditando, não tem a inspiração divina e você está acreditando no homem. Pode ser que tenha alguma coisa escrita lá que você está praticando porque viu escrito na Bíblia. E você está laborando no erro porque aquilo não tem inspiração divina. Não é de Deus, é do homem. Então, eles estão na obrigação aí. Esses caras fizeram uma loucura aí. Em vez de corrigir, voltar atrás, sabe? Ensinar o povo direitinho qual é a nossa doutrina, não. Eles sacramentaram um erro. Só que agora se meteram ainda num buraco mais profundo, porque tem que explicar. Às vezes não sabem nada, eles não sabem nem o que é inspiração divina. Esses homens não sabem nem o que é inspiração de Deus nas Escrituras. Entendeu? Bom, abandonaram o segundo ponto de doutrina, que trata que Deus é uma trindade, porque eles não creem na divindade de Jesus Cristo. Entendeu? Jesus Cristo não é ninguém para eles. Se eles realmente acreditassem que Jesus é o próprio Deus encarnado, eles iam dar uma importância maravilhosa ao ensino de Jesus Cristo contido no Novo Testamento. Mas nem no nome do Senhor Jesus esse nome é falado no culto. Você vai ouvir na abertura, né? Em nome do Senhor Jesus. Você vai ouvir nas orações. E você vai ouvir na pregação se tiver escrito lá no texto sagrado, senão você não vai ouvir o nome do Senhor Jesus. O terceiro ponto de doutrina que trata da divindade de Jesus Cristo. Eles não creem na encarnação do Verbo. Entendeu? E o quinto ponto de doutrina que fala que a nossa salvação é pela fé. Eles estão pregando que a salvação você tem que ser batizado, que você tem que ser firme e fiel nos usos e costumes. Não usar barbicho, não usar bigode enroladinho, não usar bermuda, não usar
A mulher não pode cortar as pontas do cabelo, a mulher não pode usar uma blusa sem manga, a mulher não pode usar uma calça feminina, entendeu? Só que ninguém está salvo. Aí você perguntar para ele, você tem certeza da sua salvação? O cara vai responder, se eu for firme e fiel, né? Como ele não é firme e fiel, tá indo para o inferno aí. Então é essas loucuras aí, por isso que eu faço esses vídeos para chamar atenção, prestar atenção, cara, no que diz a palavra de Deus e não ir atrás de homens. Tem mais o que dizer, tá? Me aguardem.